Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos tirar a dúvida de uma questão envolvendo juro simples. Então vamos lá. Então galera, essa questão ela foi cobrada pela banca Avança São Paulo. Altino aplicou a quinta parte do seu capital a uma taxa mensal de 7% no regime de capitalização simples. Então observe, dentro da questão ela deixa claro que a questão ela vai envolver juros simples, certo? E o valor remanescente a uma taxa mensal de 3%, tendo recebido ao final de 2 meses uma quantia de R$ 60,04 de juro, o seu capital inicial foi de quanto? Pessoal, vamos lá. Então, o que eu observo aqui nessa questão? Então, vamos retirar os dados da questão aqui, eu vou colocar nesse cantinho para a gente entender o que foi que a questão trouxe, o que ela quer, o que eu posso utilizar. Então vamos lá, o capital inicial eu não tenho, vou chamar aqui de X, certo? O professor poderia chamar de C? Poderia, tá? Usar a própria nomenclatura aqui do capital, sem problema nenhum. Ok, ó, o período dessa aplicação, ela foi de 2 meses, então ele deixa claro aqui, ó, que o período dessas duas aplicações foram de 2 meses e gerou um juro de R$ 60,04, 60,04. Então eu vou chamar aqui de juro total. Ok. Professor, vamos lá. Como é que eu posso dividir isso aqui? Eu vou dividir em duas partes, certo? Eu vou chamar aqui primeira aplicação e segunda aplicação. Então vamos chamar aqui duas aplicações. E a segunda aplicação. Vamos lá. Na primeira aplicação, o que é que ele fez aqui? Eu vou chamar aqui de juro 1. Ele fez o seguinte, lembrando que a ideia de juro é quem? Capital, taxa vezes o período. Então, nós vamos ter que nessa primeira aplicação, ele aplicou a quinta parte do seu capital. Professor, o que é a quinta parte do meu capital? É como se você estivesse pegando uma parte de 5 desse capital. Então, é 1 sobre 5 de X, certo? Beleza. Vezes, ó, a taxa foi de 7% ao mês, então lembre, 7% é 7 sobre 100, ou você pode usar o decimal, 0,07. Se você dividir 7%, você vai encontrar essa parte decimal aqui. Então, 0,07. Vezes o período foi de 2 meses. Então, observe que nessa primeira aplicação, ele teve um juro equivalente a quanto? Então, você vai multiplicar 2 vezes 0,07 vezes 1x sobre 5. Então, vai ficar 0,14x sobre 5. Então, vou deixar esse valorzinho aqui isolado. Daqui a pouco a gente utiliza ele. Vamos lá para a segunda aplicação. Na segunda aplicação, ele usou o valor remanescente. Professor, o que é o valor remanescente? Então, observe. Ele pegou o capital que ele tinha e dividiu ele em 5 partes iguais, certo? A primeira parte, ele usou 1/5, e a segunda aplicação, ele vai usar o remanescente, quer dizer, o restante. Então, vai ser 4 partes de 5. Quer dizer, ele só tinha usado na primeira aplicação uma parte de 5. Então, agora nós vamos aplicar aqui no juro 2, 4 partes do capital. Então, lembra que o capital foi dividido em 5 partes iguais, vezes a taxa de 3%, então 0,03, vezes o período, que foi o mesmo período de 2 meses. Então, a segunda aplicação, ela gerou quanto de juros? Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 0,03. Então, isso vai ficar 0,06. E 0,06 eu vou multiplicar por 4. Então, nós vamos ter aqui 0,24x sobre 5. Pronto. Então, essas duas aplicações, ó, a gente chegou a essas duas expressões aqui. Ó, o juro 1 e o juro 2. Beleza. E daí o que a questão trouxe? Ele trouxe o seguinte, ó, ele fala que o juro total recebido foi de 60,04. Então esse juro total é como se eu estivesse utilizando o primeiro juro que eu recebi, né, da primeira aplicação, mais a aplicação do remanescente, quer dizer, do restante do dinheiro, que gerou o juro 2. Então eu vou substituir os valores que eu tenho junto com as expressões que foram geradas nas duas aplicações, mais o total do juro que eu recebi ao final desses 2 meses. Então, vai ficar assim, 60,04 vai ser igual a quem? Ao juro 1, então lembra que gerou uma expressão, então 0,14x sobre 5,
mais a segunda expressão que ela faz referência à aplicação do restante do dinheiro. Então, 0,24x sobre 5. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Como eu tenho no segundo membro uma soma de frações, ó, eu vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. Então, 0,14x somado mais 0,24x, isso vai resultar em 0,38x. Beleza. Vou passar esse 5 para o primeiro membro, multiplicando 60,04. Então, vai ficar quanto? 60,04 multiplicado por 5, nós vamos ter R$300,20. Isso vai ser equivalente a quanto? 0,38x. Dividindo todo mundo por 0,38, o valor de x passa a ser quanto? Então, vai ficar 300,20 dividido por 0,38. Então, x, que é o meu capital, passa a ser equivalente a quanto? Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter R$790. Então, esse foi o capital aplicado ou o capital inicial que a pessoa tinha nessas duas aplicações. Então, a letra correta, letra D de danado. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal aí para dar essa força, comenta a questão, o que é que achou do nível da questão. E aqui ao final do vídeo vai ter um card com outras questões e uma playlist de matemática financeira. Tá? Questão de juros simples, questões de juros compostos, tá? As definições. Então curtam, acompanhem, assistam. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!